Tu bem, ele, calçado, ela, descalça, ambos de meia idade. Fiquei atento. Ela estava vestida de saias rodadas, tecido claro, jaqueta preta com enfeites dourados, ornamentada com brincos de argolas de ouro. Ele, de calças escuras, camisa e blusão modelo especial, com um fio de barbante em volta do pescoço, à guisa de colar, de onde pendia uma santinha de ouro. Pareciam mais duas pessoas vivas no seu entretenimento do que dois espíritos. Divertiam-se, jogando cartas e búzios. E entre os jogos e risos de satisfação, eles me revelavam fatos ocorridos no passado e no presente com os eventuais consulentes. Sem qualquer premeditação, logo que alguém de mim se aproximava, começava o trabalho espontâneo dos dois espíritos. Esse trabalho consistia em olhar primeiro para a pessoa presente e depois jogar as cartas no chão, em círculo, tendo cuidado de colocar, no centro, o rei. Entre mentes, a mulher jogava os búzios na área das cartas, da mesma forma que se jogam os dados. Depois de tranquilamente observadas as cartas e os búzios, falavam entre si, como que ajustando a conclusão a que tinham chegado. Ficavam alegres quando o interessado confirmava o acerto de suas afirmativas. Eu, que não conseguia descobrir a significação das palavras trocadas pelos dois espíritos, era, a seguir, informado por um deles, como intérprete, do que desejavam transmitir. A mensagem era irradiada de modo interessante, como se reproduzisse no meu cérebro, palavra por palavra, sem que eu as ouvisse realmente. A revelação nada teria de extraordinária se não fosse sempre confirmada como realidade. Dizia, por exemplo, o espírito: o senhor é casado 2 vezes, tem 2 filhos, tendo um deles sofrido um acidente, ficando recuperado. Do segundo matrimônio não tem filhos. É verdade, confirmava o consulente, e assim por diante. Observando que esse trabalho mediúnico revelava somente o passado já conhecido e, na prática, servia apenas para aguçar a curiosidade e distrair os circundantes, sem que se pudesse tirar proveito maior, fui aos poucos desistindo dessa espécie de transmissão espirítica, que me absorvia todo o tempo devido à multiplicação dos interessados, até que o próprio casal de ciganos, conhecendo a minha intenção, deu por concluída a sua tarefa de irradiar, por meios sobrenaturais, o passado dos outros. 25. A capa de seda preta. Na erraticidade, o espírito guardou a falta de cumprimento da palavra empenhada por parte da autoridade terrena. Demonstrando seu ódio e o desejo de vindita, perseguiu o seu descendente, sobrecarregando-o com a densidade de seus fluidos negativos e impertinentes, coerentes com o seu passado criminoso, errante e desordenado. A vítima, moço ainda, casado, pai de 2 crianças, advogado católico e cheio de vitalidade, procurando socorro espiritual, viera à minha presença acompanhado de um amigo, que o trouxera com dificuldade, alegando que toda sua família era contrária ao espiritismo e não queria cooperar. O paciente, entregue ao seu carrasco espiritual, sentia intensamente o medo que o inimigo lhe proporcionava, ameaçando destruir seu corpo e sua vida. Enfadado, não conseguia evitar as arremetidas fluídicas de seu perseguidor, sendo forçado a praticar atos alheios à sua vontade e, diante da incompreensão e do desamparo dos seus, sentia-se cada vez mais desanimado e tristonho, avançando, a passos largos, no caminho da obsessão. Procurando colaborar, comecei por observar o rapaz, que se mantinha apático e indiferente, não respondendo às minhas perguntas. Atrás dele, eu vi a figura austera de um homem forte, branco, semelhante a um gladiador romano, o qual, sobremaneira irritado, exibia uma capa de seda preta. O moço não voltou à minha presença em virtude da intransigência de sua família.
Empenhei-me em falar com a pessoa mais idosa de sua casa a fim de contar-lhe o que tinha visto e pedir eventuais esclarecimentos que tivessem relação com a aparição do espírito do italiano e da referida capa. Consegui o meu intento. Meu falecido marido era marechal de Itália, disse-me a senhora sua avó, e o governo comissionou-o para prender uma quadrilha de malfeitores, que raptava pessoas de ambos os sexos e as mantinha em seu esconderijo até receber o resgate estipulado e, quando libertadas, essas pessoas apareciam com imperfeições físicas representadas pela falta de uma orelha, um dedo, uma unha, etc. A polícia do Império não conseguia prender nenhum dos facínoras e, à medida que o tempo passava, a temível quadrilha ganhava fama e cometia as maiores atrocidades. Os jornais publicavam os crimes, com destaque, reclamando providências enérgicas do governo. Meu marido tinha o hábito de passear a cavalo, aos domingos. Certa vez, um homem o surpreendeu no caminho. Bloqueando a estrada por onde passava, dirigiu-lhe a palavra. Marechal, se o senhor encontrasse fulano, justamente o nome do chefe da quadrilha, que era ele, que faria? Se estivesse com os meus soldados, prendê-lo-ia, respondeu o marechal. Sozinho, nada faria. Como tenho carta branca de sua majestade, caso ele se entregasse, em recompensa, eu lhe garantiria a vida. Essa seria a sua grande oportunidade. O bandido, fitando o marechal, disse. Palavra de marechal de Itália. Sim, respondeu o militar. Então, identificando-se, entregou-se com os seus prisioneiros. Pela rapidez com que deu solução satisfatória ao mandato real, meu marido foi premiado pelo governo de Sua Majestade, ganhando uma capa de seda preta forrada de liras, dinheiro italiano. Nessa ocasião, o marechal relatou ao rei o compromisso que assumira com o bandido. Sua Majestade, discordando, mandou executar o criminoso em face dos crimes hediondos por ele praticados. 26. Triste despedida. Meu filho Levi trabalhava no transporte 1001 cruzeiros como encarregado responsável da expedição dos caminhões de carga, que trafegavam entre São Paulo e Rio de Janeiro. Era muito estimado pelos companheiros de serviço, aos quais serviu muitas vezes, em caráter particular, granjeando-lhes estima. Fazia-se respeitar pelo certo de suas resoluções, normalmente quando havia desentendimento entre os motoristas, devido a interesses em choque. O senhor Mário, diretor-gerente, prestigiava-o sempre, dando-lhe assim maior autoridade. Possuía um coração de ouro. Era certa ocasião, pediu a sua mãe permissão para que um dos modestos trabalhadores da empresa fizesse suas refeições conosco, graciosamente, em virtude de estar atravessando uma fase difícil de sua vida, com doenças em pessoas queridas e pesados encargos de família. O trabalhador, surpreso e agradecido, ante a singular oferta, sentiu-se envergonhado e preferiu que lhe abastecessem a marmita para comer no caminhão, muitas vezes estacionado à nossa porta. Levi fizera grandes esforços a fim de vencer na vida. Frequentara, pela manhã, o tiro de guerra até tornar-se reservista. Estudava, à noite, na Escola Técnica de Comércio, onde recebeu o diploma de guarda-livros e trabalhava diariamente na empresa acima citada, custeando suas próprias despesas. Era um filho querido. O espírita convicto, aquele que, realmente, crê na vida eterna, não pode deixar-se abater pelo sofrimento proveniente da provação que deve suportar, com estoicismo e resignação, pelos erros cometidos neste orbe que são pagos em curtas ou longas reencarnações, segundo as leis superiores. O médium, assistido pelos seus guias espirituais, pode permanecer insensível diante do quadro da dor. Foi precisamente o que aconteceu comigo. Levi, após o jantar, saíra, como de costume, desta vez com destino à empresa, onde precisava concluir serviços interrompidos à tarde. E desta vez, saíra para nunca mais voltar. Sua mãe, em discreta vigília,
Esperaram impaciente e taciturna. Às 4 horas da madrugada, porém, não podendo mais conter seu nervosismo, pois o filho jamais havia chegado depois da meia-noite, sem o habitual e antecipado aviso, despertou-me desesperada. Sabendo que meu filho não havia regressado ao lar, saí à sua procura, também aflito. Depois de refletir onde poderia encontrá-lo, ocorreu-me a ideia de dirigir-me diretamente à empresa em que trabalhava. As primeiras perguntas, formuladas aos seus companheiros, notei que tinha acontecido algo de grave, pelas denunciadoras e severas expressões em suas faces. Transtornado, pedi-lhes que me dissessem alguma coisa, pois meu filho não dormira em casa. Diante de minha insistência, entregaram-me o exemplar de um jornal, pronunciando estas significativas palavras: "É melhor que o senhor leia." Soube, então, através de doloroso noticiário, ilustrado com a fotografia de meu filho, de seu suicídio, o que me causou tremendo impacto. Fui ao necrotério à procura do corpo, localizando-o sobre a laje fria. Pobre Levi! Ao vê-lo não pude conter as lágrimas. Não obstante a minha grande perturbação, procurei, naquele momento de infortúnio, descobrir a melhor maneira de relatar a minha esposa o doloroso acontecimento. Não encontrei outro meio senão o de contar-lhe friamente o sucedido em face das providências urgentes que precisava tomar e do pouco tempo disponível. Como é óbvio, o choque foi profundo. Entretanto, espiritualista convicto, tive de dar o exemplo, amparando minha esposa e minha filha, resignadamente, com palavras consoladoras. Com o corpo em casa, enquanto esperávamos a hora extrema da definitiva separação, fixávamos, desolados, o olhar na marcante expressão de seu lívido rosto, no qual transparecia a indefinível extensão do impiedoso sofrimento que o aniquilou. Havia deixado no cofre da empresa 2 cartas de despedida, porém, a verdadeira despedida foi concretizada mais tarde, na casa de meu compadre Gilberto Ferreira dos Santos Reis, a Rua Bering, número 180, para onde nos transferimos por alguns dias, aceitando o delicado convite, no intuito de suavizar nossa pungente amargura. Antes do almoço, sentado na cama, com a porta do quarto aberta, refletia sobre a infausta ocorrência, quando vi, diante de mim, um soberbo índio, com o semblante contristado, de mãos dadas com meu filho. Levi se apresentava com seu corpo perispirítico como era em vida, porém, sem cabeça, o que simbolizava que ele, efetivamente, tinha perdido a cabeça. O índio parou à porta do quarto, deixando que meu filho entrasse só. Vislumbrei, então, que as vestes do recém-chegado se confundiam com as minhas. Compreendi que nos abraçávamos espiritualmente. Disse-lhe eu, contudo: "Nós não sabemos a razão do teu gesto. Deus o sabe, entretanto. Como pai, neste mundo, não o aprovei. Um abraço, meu filho", acrescentei. Ainda ouvi sair pela porta em que o índio esperava e dirigir-se à sua mãe, que estava sentada, no corredor, junto à sala de jantar. Avisada por mim do que estava acontecendo, não percebeu, ainda assim, a triste despedida de seu filho amado, mas o envolveu em lágrimas de mãe incontrolável. Partiram. Esse louvável e inquietante adeus do querido Levi nos deixou emocionados. Soneto ao Levi. Que história infeliz podia haver com tal moça contigo, irreverente, deixar o mundo sem ninguém saber, matar-se à sua vista, ingenuamente. Que desventura poderia ser, maior do que desgraça surpreendente, do que a saudade e a dor de te perder vendo teu corpo inanimado e quente? Quem sabe se o pesar que tu sentiste, ao vê-la desprezível como viste, irônica, maldosa, indiferente, entregue ao seu destino, ao torpe vício, foi maior do que a dor do sacrifício, muito maior que a depressão da gente. 27. Comunicação do espírito de pessoas vivas. Dentre os inumeráveis e extraordinários fenômenos do espiritismo,
podemos destacar o relevante estudo sobre a comunicação do espírito de pessoas vivas. É notório, no campo de ação da doutrina, que nosso espírito se desprende parcialmente da matéria enquanto permanecemos adormecidos. Fica sobre ela voejando como as borboletas adejam em torno de uma flor. Consequentemente, é fácil compreender que, uma vez separado da matéria, o espírito esteja sujeito à atração de forças magnéticas, desconhecidas, e transportado ao lugar de eventuais evocações. Assim como acontece com o espírito de desencarnados, o espírito de pessoas vivas nem sempre responde a perguntas, agindo conforme permissão e desígnios superiores. Quanto a possíveis interferências mistificadoras de espíritos gaiatos inferiores, deve-se adotar a mesma prudência e critério usados nas comunicações de espíritos desencarnados. Não podemos crer, portanto, na primeira resposta ou sinal de presença, quando, principalmente, tivermos dúvida na identificação do espírito. Ainda que não haja limite de distância para a obtenção de contato de espíritos de pessoas vivas como o médium das evocações, segundo afirmam abalizados e profundos estudiosos, alguns espíritos, que, pela pouca evolução ainda se prendem à matéria por cordões magnéticos, quando evocados de longa distância, estão sujeitos ao risco de não mais retornarem ao seu corpo. Este perigo deve exortar os médiums a raciocinada precaução para que não incorram em provocar, involuntariamente e inconscientemente, acontecimentos funestos. A este complexo e transcendental tema, liga-se um curioso fato acontecido em Quitaúna, no estado de São Paulo. Convidado pelo amigo Sr. General Pedro de Pinho, foi, em companhia de outras pessoas, à casa de um humilde sitiante para estudar o fenômeno que se passava com sua esposa, a qual dizia receber espíritos de pessoas vivas. Tratava-se de um casal de bons costumes, cuja única preocupação era o trabalho do campo, que lhes dava os meios para sua modesta subsistência. Não tinham conhecimento da doutrina, por conseguinte, também nenhum interesse por ela. A nossa primeira pergunta, a simplória mulher descreveu o que lhe acontecia. Sentia-se envolvida por força estranha que a subjugava, não lhe permitindo continuar sua tarefa, obrigando-a, assim, a atrasar o serviço caseiro. Ficava inconsciente, sem noção do tempo, sempre falando. O marido levava em seus braços para dentro de casa e, impassível, acostumado àquela situação, esperava até o fim do transe. Era tudo. Para não prejudicar o ritmo dos afazeres do casal, escolhemos um domingo para a realização de uma reunião espiritual. Após as orações, provocamos o assunto e ficamos à espera do resultado. De súbito, a mulher foi envolvida e começou a falar. O recém-chegado, contudo, não despertou interesse por não ter sido identificado. Veio outro e, ao anunciar-se, foi imediatamente reconhecido pelo general Pedro de Pinho como espírito de uma pessoa viva, sua conhecida, e para melhor certificar-se de sua identidade, perguntou-lhe a filiação. Então, dirigindo-se ao espírito, o general disse: "Você cometeu uma grave injustiça que precisa ser reparada. Dispensou um de seus antigos servidores, fiel empregado, para atender ao pedido de pessoa muito influente, de quem você necessitava. Esse ex-empregado nunca mais pode trabalhar. Ficou desequilibrado, por desgosto. Faça a justiça, reabilitando o pobre homem. Faça essa caridade." O espírito afirmou que o fato era verdadeiro e prometeu reintegrar o espoliado. No encerramento da comunicação, ficou acertado um encontro, dias depois, no palacete do manifestado, onde a própria pessoa viva confirmaria a resolução do seu espírito, dando, assim, uma prova de sua real manifestação. Deu-se o encontro no dia aprazado. Falaram sobre diversos assuntos menos sobre o que havia sido combinado. Enfim, a experiência foi negativa. No decurso da reunião seguinte, na casa do sitiante,
Eu não consegui divisar nenhum dos espíritos então anunciados. Depois do fato relatado, tive provas magníficas da presença do espírito de pessoas vivas, que, a minha revelia por não serem invocadas, apareciam espontaneamente num suceder de apresentações. Em certa reunião, vi surpreendentemente, o espírito de uma pessoa viva, minha conhecida, como a querer dar-me prova convincente da existência do misterioso fenômeno. Duvidoso, intimamente exclamei. Meu Deus! Será que fulano morreu? Não, não havia morrido, mas ocorreu poucos dias depois daquela visão. Outros espíritos de pessoas vivas, conhecidas, também apareceram. Também morreram. Não mais anunciei, como vinha fazendo, nenhuma outra visão de espírito de pessoas vivas, temendo que cada aviso representasse uma sentença de morte. Mas esse temor logo desapareceu, graças a Deus, e assim, continuei a ver espíritos de pessoas vivas que continuam vivendo até o dia de hoje. 28, o número 2. Martim Pradini era um dos diretores mais queridos da casa de Ubiratã. Médium notável, inconsciente, tinha facilidade de incorporar, seguidamente, vários espíritos de sua corrente protetora, destacando-se, dentre eles, o espírito de Pai Floriano. Pradini apreciava demais a simbologia de Ubiratã. Todavia, em conversa com amigos, à guisa de desabafo, dizia que os símbolos do índio davam certo com os outros, nunca com ele. Entretanto, o tempo encarregou-se de provar-lhe o contrário. No dia 17 de maio de 1948, seu filho Ézio foi vítima de um acidente de trânsito, ao dirigir-se para o trabalho. Levado incontinente para o hospital, sofreu uma intervenção cirúrgica no pé, a qual foi coroada de êxito, informando o médico não ter havido qualquer fratura. Contudo, Ubiratã, solicitado por Pradini, afirmou haver uma fratura no osso, tornando-se necessário o engessamento. Confiando unicamente na informação do guia, Martim Pradini exigiu novas radiografias, uma das quais, tirada de ângulo diferente, acusou a existência de fratura do osso perôneo da perna esquerda, o que motivou a necessidade de ser engessada a perna acidentada. E daí por diante, os símbolos de Ubiratã começaram a preocupar o amigo Pradini, em face de, em pouco tempo, se tornarem realidade. Em certa ocasião, diante de uma assistência aproximada de 200 pessoas, o índio mostrou-me dois números, o número 1 sublinhado e o número sublinhado número sublinhando 2, dizendo: as desencarnações necessárias se processarão independentemente da nossa vontade e as sessões deverão continuar normalmente. Em seguida, eu vi meu filho Levi sentado à cabeceira da mesa, tendo nas mãos 3 folhas de papel. Do outro lado da mesa, também à cabeceira, encontrava-se sentado, o jovem Ézio, filho de Martim Pradini, escrevendo à máquina. Ambos vivos, com saúde, não estavam presentes à sessão e nenhum de nós sabia a razão de semelhante aparição. Fizemos muitas preces. Em casa, conversando com meu filho, indaguei de seus problemas, dizendo-lhe o que tinha acontecido lá no centro. Propus-lhe comparecer à sessão seguinte e sentar-se à cabeceira da mesa. Idêntica providência tomou o senhor Pradini junto ao seu filho. No dia aprazado, lá estavam os 2 rapazes. Nada normal ocorreu. Pois bem, pouco depois daquela visão, Levi suicidou-se, deixando uma carta para o senhor Mário, gerente do transporte 1001 cruzeiros, na qual agradecia as gentilezas e o tratamento que lhe fora dispensado, e outra para os pais, declarando à sua mãe o seu desencanto pela vida e dizendo adeus. No dia seguinte, impávido e amargurado, eu, que lhe dera o supremo adeus de despedida, voltei ao centro, como ordenara o guia, para continuar o trabalho espiritual, arrastando comigo a mágoa de perder meu filho aos 23 anos de idade. Sentado à minha porta, todas as noites, o amigo Pradini,
Impressionado com a realidade chocante dos acontecimentos, perguntava-me preocupado, sobre o seu filho Ézio que, na simbologia, ocupava a outra cabeceira, escrevendo a máquina. Agora, compreendíamos que Levi tinha sido o número 1. E nós dois, compungidos, vasculhávamos o céu, querendo penetrar o seu mistério. Tudo em vão. Os meses se passaram e as sessões continuaram. Havia um quadro a óleo, pendurado na parede do centro, que representava o espírito de Pai Floriano, o qual, quando incorporado em seu médium, fazia blague, dizendo piadas, contando histórias jocosas, pois esse era o seu feitio de manifestar-se. Estávamos sempre ansiosos pela sua chegada. Uma noite, Pai Floriano aparece-me na visão. Retira o seu quadro da parede e o vira de costas, estica o braço direito e me dá um jornal. Olhando para um outro lado com expressiva tristeza, aponta-me o seu médium e ordena que lhe transmita essa visão. Realmente, depois desse dia, nunca mais vimos o espírito de Pai Floriano. Nunca mais trabalhou. 30 dias depois, Martim Prandini sente-se mal no cinema, é socorrido e levado para casa, onde, examinado pelo médico, constatou-se tratar-se de fortes cólicas de fígado, sendo, então, transferido para o Hospital do Brás. No centro, onde orávamos, o espírito afirmava que uma sepultura já se abrira no espaço de Deus e que não haveria forças capazes de sustar a partida. Reunimos-nos em torno de nosso grande amigo, convocando professores da medicina oficial, banco de sangue, fazendo orações permanentes e envidando os maiores esforços para ampará-lo, mas, afinal, depois de 17 dias de sofrimento, Martim Prandini despediu-se de sua família e de mim com um beijo em nossas faces, dizendo: "Eu sei que sou o número 2. 29. O nome santo de Jesus. O tormento dos que sofrem pelas investidas dos espíritos sofredores não desaparece logo, isto é, nem sempre é abatido por uma só vergastada do benefício látego doutrinário. Os açoites devem ser repetidos na mesma proporção com que, em certas enfermidades, são insistentemente procurados os meios clínicos, pois uma simples trégua, representada por ligeira melhora, não deve iludir ninguém. O mal, a qualquer momento, pode recrudescer, atirando o doente a funesto termo e seus familiares a prantos amargos. José Edobaldo Ribeiro foi um dos alvos dessas arremetidas de espíritos infelizes e perversos, que o manietaram, impedindo de trabalhar desde muito jovem. O Edobaldo, magro, de tez morena e cabelos negros, era dócil e humilde. Agradava pela simpatia e pelo fidalgo modo de tratar o próximo. Via-se estampado em sua face o insano esforço desenvolvido para combater a perseguição dos sarcásticos espíritos que o perturbavam. Seu mal-estar era contínuo. O vulto tristonho, terno mas apático, denunciava nele indiferença pelas emoções. Carregava em silêncio o fardo da espinhosa cruz. Os espíritos tolhiam-lhe a fala impedindo que fossem ouvidos os queixumes de sua brutal infelicidade. Sempre que se esforçava para falar, ficava de boca aberta, sem poder, contudo, expressar-se. Levantando o braço direito, dava a impressão de chamar por socorro. As lágrimas corriam-lhe pela face. Não andava sozinho pelas ruas. Era levado à casa de Ubiratã, de mãos dadas, pelas suas bondosas irmãs. José tinha um coração de ouro. Na mesa das sessões, enquanto os espíritos protetores conseguiam libertá-lo, por alguns instantes, do jugo de seus obsessores, aproveitava o momento para pedir proteção para a sua família, esquecendo-se completamente de si próprio. A assistência, em sublime e comovente solidariedade, orava por ele. José falava com voz audível, durante os trabalhos, usando palavras claras. Às vezes, comunicava o que lhe segredava o inimigo, outras vezes, acompanhava a nossa prece. Parava, entretanto, quando lhe pedíamos que pronunciasse o nome santo de Jesus. Então,
O fervor das vibrações aumentava pelo nosso desejo ardente de vencer a obstinação dos espíritos sofredores. De vez em quando, conseguíamos triunfar e José soltava a língua e, em altos brados, invocava o nome santo de Jesus. Exultantes, manifestávamos nosso agradecimento ao Todo-Poderoso. Entretanto, com o passar dos anos, sua família sentiu-se cansada e deprimida, vendo completamente combalido e dominado pela falange inimiga. José Edobaldo Ribeiro foi internado num sanatório, onde, embora recebendo tratamento espiritual específico, veio a falecer. 30. O espírito de meia máscara. Após o trabalho edificante de evangelização, tivemos a satisfação surpreendente de conhecer Carolina. Estávamos em plena sessão kardecista, quando me aparece um séquito de índios sadios e fortes, que seguravam vergalhões formando um quadrilátero. Vinham se aproximando, sustentando nos pilares uma armadura de cabana, cujo chão estava forrado de tapetá grosso. Ornamentavam a choupana itinerante uma rede especial e uma escada de corda. Parado o cortejo, levantava-se da improvisada cama uma senhora branca, alta, vestida com elegância, porte altivo, corpulenta, aparentando uns 45 anos de idade, com meia máscara de cor preta e desce pela escada de corda, que um dos servidores providenciara. Sua figura simpática contrastava com a meia máscara usada, porém, o acompanhamento dos espíritos vigorosos e disciplinados constituía uma honraria, a que, por certo, tinha direito. Compreendendo a nossa curiosidade, a recém-chegada apresentou-se: "Eu sou Carolina." Retirou, por um instante, a meia máscara e a recolocou em seguida. Era uma satisfação que o espírito nos dava. Dirigindo-se ao Sr. Viriato Vilaça Pinto, um dos nossos companheiros, transmitiu-lhe uma mensagem simbólica, sistema de exprimir fatos secretamente. Mostrando-lhe uma passagem ferroviária de ida e volta, cortou o bilhete pelo meio, ficou com a parte da volta e deu-lhe a parte de ida. Ouviu as saudações que lhe foram dirigidas e os agradecimentos na sua rede, despedindo-se. O senhor Viriato, que não tinha a menor ideia de viajar, ficou intrigado com a aludida mensagem, mormente em face de espírito de Carolina ter ficado com a parte do bilhete relativa à volta. Posteriormente, obrigado a viajar para o Rio de Janeiro, a serviço, muniu-se de passagem de ida e volta. No dia da volta, perdeu o trem, por motivos independentes de sua vontade, sendo constrangido a viajar no dia seguinte, pelo que necessitou comprar nova passagem, chegando a São Paulo sem novidade. Lembrando-se da mensagem de Carolina, o Sr. Viriato sentiu-se aliviado. Realmente, o seu medo era bem outro. 31. O colar de bananas. Aproveitando uma folga na semana, compareci um leilão da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, onde, entre outros objetos, arrematei um relógio e 2 rádios. Verifiquei, posteriormente, que os referidos rádios não estavam funcionando bem, havendo neles qualquer defeito que eu, leigo, não conseguia remover. Foi nesta ocasião que conheci o Sr. Arnaldo Ribeiro. Era um moço de aparência robusta, pai de 5 filhos, casado com Dona Carmen Guedes Ribeiro, uma das então diretoras do Centro Espírita Ubiratã. Dona Carmen, conhecedora da compra que eu fizera e da dificuldade que estava encontrando para regularizar os aparelhos em apreço, sugeriu a seu marido que fosse à minha casa tentar consertá-los. O Sr. Arnaldo não era técnico e sim um simples curioso, todavia, desejava colaborar. Recebendo a sua visita, em minha residência, a Rua João Boimer número 55, no bairro do Brás, agradecido pela gentileza do distinto casal, coloquei os rádios à sua disposição. Examinando-os, o Sr. Arnaldo começou seu trabalho verificando as válvulas, os condensadores etc. Enquanto trabalhava, a minha vidência se abriu e eu notei que o índio Ubiratã,
descascando várias bananas e passando pelo meio delas um fio de linha branca, formava um colar que, com todo cuidado, colocava, como adorno, no pescoço do recém-chegado. Na visão, este estava de pé, sendo que o colar lhe assentava muito bem. Contudo, quando o Sr. Arnaldo se abaixava, o peso das bananas fazia com que a linha as cortasse e, dessa forma, o colar se desfazia. Compreendi o símbolo de Ubiratã e nada falei porque o seu significado era bastante desagradável. Terminando seu trabalho, o meu prezado visitante experimentou os aparelhos, com completo êxito, e despediu-se amavelmente. Foi quando contei à minha mulher o que tinha visto, afirmando-lhe, entristecido, que a vida daquele homem estava por um fio. Assim entendia devido a desfazer-se o colar de bananas, colocado em ponto vital, como é o pescoço, ao menor movimento. Infelizmente, minha previsão foi acertada. De súbito, o Sr. Arnaldo adoeceu e, levado às pressas, para uma casa de saúde, a despeito de todo o tratamento recebido, faleceu. 32. O abscesso. Os fatos que acontecem conosco não devem ser relegados ao esquecimento, mormente aqueles que nos parecem sobrenaturais ou estranhos, pois, nessas ocasiões, é que, muitas vezes, obtemos provas magníficas da sobrevivência da alma, capazes de servirem para estudos e testes do verdadeiro espiritismo. Não há quem possa negar, de boa fé, a fenomenologia, a qual, a meu ver, deve ser observada à luz da razão, sem sobressaltos nem fanatismo, examinadas as aparições no seu realismo e dentro de sua oportunidade. Na rua João Boimer número 55, no bairro do Brás, onde residi durante alguns anos, certa vez, preso ao leito, devido à infecção provocada por injeção mal aplicada, estava apreensivo em virtude de ser diabético e de haver formado no local da aplicação um abscesso, que assustava pelo mal-estar progressivo e pelo estado febril permanente. Eu estava tomando um remédio homeopático, aconselhado pelo médico da família, porém, depois da visita que o mesmo me fez e do exame efetuado, declarou que precisaria cortar o abscesso, o que faria alguns dias após, em minha própria casa. À noite, em meu leito, invoquei os amigos espirituais. Onde estão? Perguntei. Imediatamente, meu falecido irmão Hernani apareceu. Vestia-se com simplicidade, como outrora. Sentou-se ao meu lado. Indaguei se estava no fim, isto é, se havia chegado a minha hora. Em caso afirmativo, que me ajudasse na passagem e guardasse o meu desligamento. Pela fisionomia, ele não deixava transparecer o que lia pelo pensamento. Ouvia-me, sem dizer palavra. Levantou-se e saiu. Fiquei imaginando o que significaria o seu silêncio. Em poucos instantes, voltou em companhia do espírito de um cavalheiro de meia idade, que trazia uma maleta. Sem dúvida alguma, era um médico, o qual me examinou com um de seus aparelhos, idênticos aos usados pelos vivos. Meu irmão Hernani estava sentado, a um canto do quarto, com a maior naturalidade. O médico espiritual agia como se estivesse tirando meu travesseiro e eu obedeci. Depois de examinar meus olhos e de abrir o meu peito, empurrou para o fundo um órgão, que não pude divisar, mas observei que meu peito logo voltou à normalidade. Recolhendo, em seguida, na maleta, o aparelho utilizado, que suponho ser o estetoscópio, retirou-se em companhia de meu irmão, a quem mostrou a letra V. Quando o meu mano regressou, compreendi que sua saída se dera por simples cortesia para com o médico espiritual que atendera ao seu chamado. Sentou-se ao meu lado novamente. Criveio de perguntas, porém, ele, olhando-me, disse: "Tenho que ir." E levantou-se. "Como? Não podes ficar comigo, apenas conversando?" Perguntei. Não obtive resposta. A verdade é que, no quinto dia após essa visita, desapareceu, como por encanto, o tal abscesso. A febre sumiu e,
Graças a Deus, não foi preciso funcionar o bisturi do meu amigo Dr. Francisco Martelo. 33. Viramundo no terreiro. Conheci o espírito de Viramundo no Centro Espírita Amor a Deus, a Rua Adriano número 162, próximo à Estação de Todos os Santos, subúrbio do Rio de Janeiro. A tenda estava repleta e o terreiro de sexta-feira entregue ao seu dirigente. Quando chegamos, eu e meu sobrinho Newton, o trabalho já havia começado. Os médiuns, vestidos com avental branco, andavam de um lado para o outro, em passadas constantes, acendiam charutos cuja fumaça sopravam para frente e para os lados dos assistentes. O seguir, faziam a saudação conhecida. Saravá. Os cânticos denominados pontos de chamada dos espíritos, eram entoados em coro, sucessivamente, animados por palmas ou ruídos em sintonia. Dona Palmira, que recebe o chefe do centro, Pai Xangô, estava presente e, depois de incorporada, começou a chamar os assistentes para a descarga fluídica, colocando a mão de cada um no ombro dos médiuns da corrente, os quais estavam sentados em volta da mesa, recebendo impactos violentos à aproximação dos presentes. Vamos experimentar a mediunidade dos trabalhadores da tenda, disse eu ao meu sobrinho. Vou pedir, de um modo velado, a presença de um dos seus caboclos, aqui a meu lado, para uma ligeira saudação. Meu sobrinho me informou que os médiuns não saíam do terreiro e, assim, não podiam me atender. De repente, uma silhueta, no meio do terreiro, foi se transformando num forte guerreiro e mais alto do que o nível das pessoas presentes. Vi um homem espiando para mim, sorridente, como notando a minha presença. Era um caboclo moreno, corpulento, cheio de vida, espadaúdo, que, levantando a mão, me fazia sinal de espera. Soube, mais tarde, ser ele o Viramundo, o chefe do terreiro no dia de minha visita, o chefe espiritual das sextas-feiras. Contrariando a afirmativa de meu sobrinho, um médium de cor, fumando seu charuto, aproximou-se justamente para o meu lado e aí, soprando a fumaça do charuto, fez a saudação. Saravá. Correspondendo, agradeci. Quando se aproximava o termo dos trabalhos, fui convidado, por um dos médiuns, para falar, o que me causou surpresa e embaraço. Posto no terreiro pelo espírito, que me anunciou como um trabalhador da seara, fui descrevendo o que vira a respeito de Viramundo. Anunciei que, durante a prática, tinha observado que um espírito de padre, em pé, na porta lateral do terreiro, me informava haver amarrado, no astral, os pés de um médium, no momento incorporado pelo caboclo Ventania, alegando que, fora da sessão, o subjugaria, fazendo com que abandonasse a prática espirítica, procedendo de tal modo que os próprios companheiros o afastariam. Recomendei, na ocasião, ser o médium merecedor de vigilante caridade, em face da ameaça. Continuei, anunciando a presença do espírito de uma moça, de 22 anos presumíveis, clara, loira, magra e descalça, a qual trabalhou durante todo o tempo sem que ninguém notasse a sua presença. Sendo conhecidos os espíritos citados, a vidência causou sensação. Transmiti a saudação dos confrades de São Paulo e do Centro Espírita Ubiratã a todos os presentes e, sob o olhar vigilante e alegre de Viramundo, deixei a tenda. 34. A cobra. O homem voltará a este orbe para passar pelo alambique da justiça divina, carregando novos fardos até a completa purificação de seu espírito. É mister saber, portanto, que todo indivíduo deve elaborar, com muito critério, para lograr combater os impulsos inferiores. Com o benefício azorrague deste sábio ensinamento, foi exortado o Simplório Mendes pela sua própria genitora, sensata e evoluída, que já havia passado para o além. Benedito Mendes de Mendonça era um sujeito simples, funcionário modesto da Estrada de Ferro Central do Brasil. Sempre ganhou pouco, em face de sua categoria,
e vivia nas cercanias da estação Roosevelt. Insatisfeito com o pouco ordenado, nada lhe sobrava depois de pagos o quarto, a lavadeira e a pensão. Não é possível, dizia ele. Espero com ansiedade pelo fim de cada mês. As contas são sempre as mesmas, mas o meu ordenado diminui em razão dos sucessivos descontos. Será meu destino viver sempre na miséria, esperando, inutilmente, por melhores dias. Com tal pensamento, atirava-se, esperançoso, ao deprimente jogo do bicho. Cercava os bichos preferidos por todos os lados, porém, à noite, acabrunhado e desiludido, voltava para a pensão em vista do repetido fracasso. Todas as vezes que se encontrava comigo, perguntava-me, preocupado, o que teria cometido em pretéritas encarnações, para que, nesta, por falta de recursos, além de outros imprevistos, sofresse a amargura de permanecer solitário em seu quarto de dormir. Eu procurava consolá-lo, afirmando-lhe que nem sempre seria assim, que não perdesse a esperança. Depois de ouvir-me atentamente, retirava-se para o quarto, falava sozinho e interrogava aos espíritos. Será que nenhum espírito me ouve? Não percebe que estou desesperado? Tenho direito a férias, como prêmio de um ano de trabalho, sem contudo, poder aproveitá-las ao menos para ver os meus parentes em Cunha, por causa da minha triste condição. Desejaria levar um presente para minha irmã e outro ao bom cura do lugar, porque não me ajudam. Será que cometi tantos pecados assim? Certa feita, entre queixumes e cansado de tagarelar, adormeceu. Adormeceu sonhou. Sonhou que uma cobra enorme se remexia, enrolada em uma estaca de madeira. Teve medo, mas um cavalheiro armado entregou-lhe uma espingarda e disse: atira. O Mendes atirou, matando a cobra. Acordou. Satisfeito, pressentiu representar esse sonho um bom palpite e, assim, saiu para jogar na cobra, certo de que teria êxito. Com ansiedade perturbadora, esperou a hora do resultado. Afinal, a cobra repontou, na pedra, por dois lados. Havia ganho. Agradeceu os espíritos. Entrou em férias. Comprou os almejados presentes e lá se foi P. Mendes para Cunha, de roupa nova, cheio de embrulhos. Os que souberam do singular acontecimento, compartilharam de sua alegria. Na volta do passeio, que representou a concretização de um de seus maiores sonhos, enquanto recebia os abraços de seus companheiros, na estação, procurou um pequeno saldo que havia guardado no bolso para fazer uma fezinha. Não mais o encontrou. Haviam-lhe batido a carteira. Inconformado com a sua desdita, frequentou novas sessões e entrou em preces fervorosas, invocando novamente a intercessão do alto. No quarto, onde se encontrava com seu constante desânimo, durante a longa vigília daquela noite, foi o Mendes surpreendido com a aparição do espírito esclarecido de sua mãe. Apresentava-se com a simplicidade de outrora, agora, cercada de um facho luminoso, e viera para confortar seu filho. Este, obcecado pela ideia de ganhar novamente, exclamou: minha mãe, dê-me o número da sorte grande a fim de que eu possa mudar o ritmo de minha vida. O espírito da senhora sua mãe, contristado pela inferioridade no pedido, respondeu com palavras sábias, que ensinam a renunciar corajosamente. Não, meu filho. Você não sabe o que pede. Você não sabe conduzir-se. E desapareceu. E, assim, inconsolável, Benedito Mendes de Mendonça começou a refletir sobre o que vira, solicitando, então, perdão ao espírito de sua mãe pelo pedido insensato que fizera. 35. A dança misteriosa. A senhorita Isabel Barral sofria de mal desconhecido. Em qualquer lugar em que se encontrasse, não conseguia permanecer parada. Saltitava continuamente movida por uma força estranha, que lhe impulsionava o corpo da cabeça aos pés.
Era realmente constrangedor o seu estado. Impossível suportar por muito tempo tal situação, pois seus nervos acabariam por desgastar-se completamente e seu físico, anêmico e destituído de energia, acabaria inerte, provocando um estado pré-agônico. O fenômeno era de tal ordem misterioso que não admitia a interferência de terceiros. Qualquer pessoa, desejosa de auxiliar a doente, que procurasse contê-la, segurando-a, sentia logo um impacto mais violento, dançando ambos. Era uma verdadeira dança misteriosa. Levada à minha residência por uma amiga, a fim de ser observada espiritualmente, relatou-me o seu sofrimento, dizendo que o tratamento médico a que estava sendo submetida, até o momento, não lograra êxito. Enquanto falava, constatei a veracidade da informação, pois não parava de saltitar. Minha esposa abraçou-a no intuito de contê-la, sentindo, então, ser empurrada de modo violento. Em face dos sintomas possivelmente espiríticos que apresentava, achei prudente encaminhar a enferma para o Centro Espírita Ubiratã. Por ocasião da sessão preparatória realizada com a finalidade exclusiva de assistir a senhorita Barral, tive a oportunidade de ser instruído de como deveria agir para obter o sucesso desejado. Explicou o espírito dirigente dos trabalhos que a doente estava sendo vítima de uma falange inimiga, a qual, aproveitando-se de invulgar sensibilidade mediúnica na altura dos rins, concentrava nesse local poderosa carga fluídica, continuamente alimentada, obrigando a paciente a deslocar-se constantemente para refazer-se como se fosse uma válvula de escapamento de um tique nervoso. Disse o espírito que era necessário evitar o assédio dos fluidos maléficos sistemáticos, colocando a interessada dentro de um círculo de médiuns, estabelecendo uma corrente de preces pela qual os espíritos benfeitores impediriam a continuidade de alimentação da carga fluídica, possibilitando, pelo tempo, o expurgo dos fluidos acumulados no corpo da moça. No fim de algumas semanas, pondo em prática as instruções recebidas, tivemos a satisfação de ver coroado de êxito o trabalho realizado, com a queda da jovem ao chão, em plena sessão, naturalmente exausta e deprimida, quando o guia determinou que lhe dessem uma xícara de café quente, pois, libertada da obstinada perseguição, estava agora no princípio de sua recuperação. Refeita e feliz, Isabel Barral ainda continuou frequentando as sessões da casa de Ubiratã, tendo, até, tomado parte, por algum tempo, no corpo administrativo do seu departamento de assistência social, tomando, depois, destino ignorado. 36. O último desejo. Afeiçoado à casa de Ubiratã, Carmine de Palma era um de seus mais assíduos frequentadores. Aguardava com ansiedade o dia da sessão. Apreciava muito a parte doutrinária e o que aprendia procurava reproduzir em casa, no intuito de interessar os filhos, os quais, apenas para satisfazê-lo, compareciam uma vez ou outra aos trabalhos espirituais. Sua filha Dona Zulmira Pellegrino já fazia parte de nossa mesa de trabalhos, onde se desenvolveu mediunicamente. Carmine era um homem simples, trabalhador, bom chefe de família, amigo do lar. Não se descuidava da parte espiritual, buscando na prece conforto para os seus males. Adoecendo repentinamente, Carmine pressentiu estar próximo seu fim. Em plena agonia, falando pausadamente, transmitiu aos seus familiares o seu último desejo. Não queria morrer sem ouvir a prece proferida por mim, em quem tinha muita fé e depositava confiança. Para satisfazer a vontade de seu progenitor, um de seus filhos saiu à minha procura, não me encontrando em casa. Desesperado, envidou esforços no sentido de me localizar, conseguindo às últimas horas da tarde. Partimos em direção à Rua Maestro Cardim número 508, onde residia o bondoso amigo. Chegamos tarde. Carmine de Palma já entregara a alma ao Criador. Em meu coração levava o anelo de poder corresponder à fé de quem cria firmemente no meu guia espiritual, interessado, como estava enfermo, em guardar,
avaramente, a palavra inspiradora do Espírito. Dona Luísa, a viúva e seus filhos velavam o corpo. Estavam abatidos, chorosos. Outras pessoas, amigas da família, procuravam dominar o desespero reinante, consolando os aflitos. Não me foi possível fugir à emoção dos presentes. Chorei também. Encaminhei minha oração, pedindo ao Mestre Senhor que o espírito de Carmine de Palma pudesse testemunhar e sentir, como era seu desejo na agonia, a palavra consoladora do índio Ubiratã. Entrecortada de emoção e sentimento, a oração chegou ao fim. Dona Zulmira foi tomada por um espírito que eliminou sua emoção e pesar, mantendo-a em equilíbrio. Falou com serenidade e amor sobre a vida eterna, a todos ensinando a humildade e a resignação. Após o transe, retirou-se o espírito, voltando Dona Zulmira a chorar copiosamente. Acompanhei Carmine de Palma até sua última morada. Regressei ao meu lar, triste e pesaroso, não só por ter perdido um grande amigo como, em particular, por não ter podido atender ao seu último desejo. 37. A exumação. Esta narrativa apresenta a nova lição do variegado e interminável curso dos apaixonantes fenômenos espíritas. Em ambientes de pura religiosidade ou de recolhimento, os fluidos, emanados da mediunidade de qualquer criatura piamente concentrada, podem atrair entidades do além e, com frequência, tornam-se materializados aos olhos do vidente, que poderiam ser divulgados e bem conhecidos, pelos adeptos ou não da doutrina, em seus singulares aspectos. Dão-se casos em que essas entidades, não obstante serem interpeladas, não respondem porque não desejam identificar-se, como podemos deduzir da intrincada mudez do frade que, em peculiares e místicas atitudes, assistiu ao trabalho completo da exumação dos restos mortais de meu filho Levi. Quando terminar o tempo de permanência dos despojos de meu filho no cemitério da Quarta Parada, visitei, em companhia de alguns amigos, a necrópole, a fim de assistir à exumação marcada para 14 horas. Minha família não me acompanhou para não reconstituir o drama do passado em suas minudências impressionantes. Fui só com os amigos. A tarde ensolarada, mesclada de tristeza, não me impressionara. Imunizado pelos espíritos, com sangue frio, aguardava o momento da abertura da sepultura, sem emoção, pois ali comparecera para também observar atentamente o problema do ser. Enquanto acompanhava, compenetrado, o trabalho dos homens, notei a presença de um espírito, do lado oposto ao que me encontrava, indiferente aos circunstantes, prestando atenção ao buraco que se abria na sepultura, de cabeça baixa, concentrado, quem sabe, em atitude de pesar. Tratava-se de um frade, homem branco, alto e corpulento. Durante todo o período de trabalho, o espírito permanecia respeitoso e parecia observar bem o desenrolar dos acontecimentos. A presença surpreendente do frade, que continuava à minha frente, como se fora uma pessoa viva, aguçava mais e mais a minha curiosidade. Minha obstinada investigação intuitiva não logrou esclarecer o mistério daquela emocionante presença. Assim terminou a exumação. Haviam sido encontrados apenas o crânio perfurado por bala, os 2 pegadores do colarinho, as botinas e os ossos, os quais, colocados em caixa adequada, foram transportados para um jazigo, gentilmente oferecido por um amigo. Enquanto colocávamos a urna em seu novo lugar, o frade, ainda presente, ouvia a prece em que eu pedia aos moradores do Campo Santo que bem recebessem o Levi, pois não era um intruso e sim um convidado de seus afins. Olhei para o frade e o interroguei. Não obtive resposta. Insisti, convidando-o para que comparecesse ao Centro Espírita Ubiratã. Desapareceu. Já estávamos de regresso, buscando o caminho do portão quando vi, também, o espírito de um rapaz deitado sobre o mármore de uma sepultura. Manifestada a visão aos que me acompanhavam, destacou-se, de súbito, o senhor Aníbal Gonçalves, dizendo-me: "Esse é meu filho que,
Depois de receber a nossa bênção, ao deitar-se, morreu dormindo. No portão de saída, separamo-nos. Cada um tomou seu destino. Lá fora, os cálidos e belos raios do sol contrastantes com o nosso estado da alma, desagrilhoavam-nos, pouco a pouco, da opressão que nos havia deixado o deprimente ato da exumação. 38. A chave. O senso de responsabilidade surpreendeu Dona Amélia com a morte inesperada de seu marido.